muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso absurdo. Você conhece aquele filme O Massacre da Serra Elétrica, que tem o Jason? E se eu te falar que o Jason foi inspirado num serial killer que existiu na vida real? Um cara que usava as roupas feitas de pele de suas vítimas e até mesmo uma máscara com o rosto de vários cadáveres, e a história é longa e muito aterrorizante. Então bora lá pro vídeo. A história de hoje é sobre o serial killer Ed Gein. Ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906 no condado Wisconsin, Estados Unidos. Seu pai, George Gein, era um alcoólatra e ele batia na mulher, ele bebia toda hora, ele era um então ele tinha muitos problemas com seu filho, com a sua esposa, filhos, né, porque ele tinha 2 filhos. Além do Ed, ele tinha um irmão também, e também com a sua esposa. Sua mãe se chamava Augusta Larkin, e ela era uma mulher bitolada das ideias em questão de religião. Ela falava para os seus filhos que as mulheres, todas as mulheres do mundo eram prostitutas e que nenhuma delas prestava, a não ser ela mesma. Então ela protegia muito seus filhos, tanto o Ed quanto seu irmão, em relação ao mundo. Ela não gostava nem que os meninos iam pra escola. Os meninos não podiam ter nenhum tipo de amigo, muito menos amiga, porque segundo ela, quando eles saíam de casa, o diabo podia pegar eles a qualquer momento. Então ela era bitolada das ideias, tanto que toda noite ela lia versículos da Bíblia para os seus filhos, e sempre do Velho Testamento, onde tinha muita morte, muito massacre, muito sangue, e também era o que Ed mais gostava de escutar também. Ed Gein, desde muito criança, ele era muito afeminado, então por conta disso ele sofria muito bullying na escola. Então, além da sua mãe já não deixar ele ter amigos, nem que ele quisesse ele teria, porque ele sofria bullying diariamente na escola e até mesmo no lugar onde ele morava. Mas quando ele foi crescendo, ele sempre gostou muito de crianças, então às vezes para ele ajudar ali a família, ele servia de babá para as crianças de colegas ali da família e também de vizinhos, para gerar uma renda aí para casa dele, e ele e o irmão dele que fazia isso. Fora isso, eles também faziam um bico lá, outro aqui, pra ganhar um dinheirinho. Até que alguns anos mais tarde, seu pai acabou falecendo em 1940 por conta de um ataque cardíaco, ficando só ele, seu irmão e sua mãe morando sozinhos. E foi aí que ele e seu irmão tiveram que trabalhar ainda mais pra poder sustentar a casa, até porque a mãe dele nessa época tava passando por alguns problemas de saúde, então ela não podia trabalhar. Muitos anos aí foi se passando que só os 3 estavam, né, numa grande fazenda. Esqueci de mencionar, eles moravam numa fazenda bem afastada, porque era no Wisconsin, né, nos Estados Unidos. Wisconsin, eu acho que até hoje é assim, né, um lugar onde tem muita área rural, é muita fazenda. Então assim, os vizinhos era tudo muito bem afastado, era uma cidadezinha muito pequena. Então durante esses anos, nesses longos anos, era só Ed, o seu irmão e a sua mãe. E eles trabalhavam juntos e tudo mais, e eles se davam bem. Mas alguns anos depois, o Ed ligou pra polícia falando que a casa deles tinha pegado fogo e que seu irmão tinha desaparecido do nada. Só que quando os policiais chegaram lá, o Ed levou, por incrível que pareça, os policiais exatamente pra onde estava o corpo do seu irmão. E não tinha sinais de queimadura no seu irmão e muito menos na casa. Então os policiais já acharam aquilo bem suspeito. Eles levaram o corpo do irmão dele, né, pro IML, não sei como se chama nos Estados Unidos, mas pra fazer a autópsia. E os médicos, eles falavam que ele morreu por asfixia. Não sabe por quê, né? Eu procurei bastante, eu não sei o porquê que eles falaram que ele morreu por asfixia, sendo que no relatório deu que ele estava com traumatismo craniano. Ele tinha sofrido uma pancada muito forte na cabeça. Então, muitos anos depois, né, especialistas acham que quem realmente matou o irmão do Ed foi o próprio Ed. Mas eles tinham um relacionamento bom, então isso nunca foi confirmado. Ed ficou sozinho morando na fazenda com a sua mãe durante alguns anos, só que infelizmente em 1945 ela acabou falecendo por conta das complicações de saúde que ela já tinha, fazendo com que Ed Gein ficasse completamente sozinho numa mansão, praticamente numa fazenda, só pra ele. E ele já tinha, né, meio que uns distúrbios alimentares por conta de toda a bitolagem que a mãe dele colocava na cabeça dele, que ele sofria bullying durante toda a sua vida, então ele nunca foi muito sociável. Ele às vezes ia nos vizinhos pra cuidar dos filhos desses vizinhos, ou então pra fazer uma coisinha lá, outra cá, mas os vizinhos sempre acharam ele e a família dele bem estranhos, porque eles não eram nada sociáveis. E foi aí que Ed começou a piorar de verdade. Depois que sua mãe faleceu, ele começou a se envolver mais com o ocultismo. Ele pesquisava bastante coisa relacionada ao ocultismo. Ele começou a pesquisar mais sobre a anatomia humana, principalmente de mulheres. Ele era fascinado pela anatomia humana. Foi aí que começou tudo, que ele começou a realmente ficar louco e psicótico.
caótico. Dentro ali da grande fazenda, né, o Ed, ele ficava num quartinho que tinha dentro da casa e ele deixava a casa assim, uma zona mesmo, cheio de coisas jogadas, comida jogada, tudo. Só que o quarto da mãe dele, ele mantinha como se fosse um santuário. O quarto da mãe dele sempre estava muito limpo, tipo, impecável e com as coisas todas no lugar. Como se a mãe dele ainda estivesse ali, ele mantinha o quartinho da mãe dele, mas o resto da casa era realmente um lixo. Até que um tempo depois, o Ed, ele tinha um colega, onde esse colega tinha uns probleminhas, né, pra não se tocar, mas ele começou a frequentar cemitérios de noite, alguns cultos também, e ele levava esse colega com ele. E foi aí que o Ed começou a desenterrar corpos recém-enterrados, porque ele falava pro amigo dele que ele queria estudar mais sobre a anatomia humana, e ele pegava os corpos ali mortos pra poder estudar. Já uma coisa assim bizarra e também contra a lei, né? Ele tava desenterrando corpos, então... E o amigo dele, nem aí, tipo, você quer desenterrar corpo? Então vamos lá. Pra mim, esse amigo dele era tão louco quanto ele. Então, durante muitos anos, Ed, o amigo dele, ia praticamente todas as noites do cemitério, lá pra meia-noite, 1h da manhã, já não tinha realmente mais ninguém, e eles enterravam corpos recém-enterrados, e só era corpos de mulheres. E mulheres ali da meia idade, que tinha aproximadamente a idade de sua mãe, ele pros 40 a 60 anos, mais ou menos. E ele pegava o corpo dessas mulheres e levava pra casa dele. Lá na casa dele, ele começou a fazer coisas assim absurdas, porque ele tirava os órgãos, ele tirava o coração, ele tirava as tripas, ele tirava a rinha, ele tirava o cérebro. Ele comia, muitas vezes ele comia rim, comia cérebro, comia coração, ele fritava, ele comia, delícia, coraçãozinho de velho. Ele realmente fazia isso. Além disso, ele reaproveitava o corpo de todas as pessoas que ele desenterrava. Ele fazia luvas, ele fazia abajur, ele fazia cadeira, ele fazia poltrona, tudo com a pele dessas mulheres que ele desenterrava. Eu vou tentar deixar aqui algumas imagens, mas não vou deixar muitas, porque senão o YouTube vai tirar esse vídeo do ar, porque são imagens fortes. Caso te faça mal ver fotos assim, pula aí alguns segundinhos pra que você não veja. Ed Gein também fazia as próprias vestes de roupas humanas. É óbvio que ele não saía pra fora da casa dele vestindo isso, porque ele era louco, mas ele também era consciente que se ele saísse com roupas humanas, ele seria pego. Mas ele fazia luvas, sapatos, blusas, jaqueta, tudo com roupas humanas. Tipo, que você via uma orelha aqui, um olho aqui, uma cara, uma boca. Enfim, uma coisa assim bem absurda mesmo, uma coisa de louco. Ele também decepava a cabeça da maioria das suas vítimas. Ele não pegava o crânio nem nada, mas ele deixava tudo guardadinho ali na casa dele, tipo, ele fazia um cemitério mesmo dentro da casa dele. Até que um tempo depois, o amigo dele acabou ficando doente, ele já era bem velho já, e esse amigo foi internado, ele não teve mais ajuda do seu amigo pra pegar corpos, então ele fazia às vezes sozinho, mas foi aí que ele fez a sua primeira vítima, que era uma vizinha ali próxima da casa onde ele morava. E ele deu um tiro de espingarda na cabeça dela e levou ela pra dentro da casa e fez tudo aquilo, tirou órgãos, comeu alguns, outros ele fazia roupa. Outra coisa bem bizarra também que ele fazia com algumas pessoas que ele pegava, desenterrava ou que ele matava, ele pegava o crânio dessas pessoas, limpava ali e fazia velas dentro do crânio, ou então ele usava, tipo, o crânio da pessoa pra tomar sopa. Bem louco mesmo, bem louco. Fora que ele sempre tirava as genitálias das mulheres, tipo, ou as partes íntimas de baixo, ou então os seios dessas mulheres. Não sei pra quê, não sei se ele comia mesmo, ou se ele tentava vestir, porque segundo ele queria muito ser uma mulher. Cara bem louco mesmo, não dava pra entender, não dá pra entender até hoje o que se passava na cabeça desse cara. Até que em 1957, Ed Gein, ele é suspeito por matar a mãe do xerife ali da cidade. O nome dela era Bernice Warden. E eu não preciso nem falar o que ele fez com essa mulher, porque todo mundo já sabe. O xerife da cidade descobriu que o suspeito maior seria o Ed Gein, porque a mãe dele trabalhava ali numa... não sei se foi numa usina, foi numa coisa assim, algo público que todas as pessoas entravam. Mas para as pessoas entrarem, elas precisavam deixar o registro delas lá, né? O nome. Consequentemente, o xerife foi ver o nome de todas as pessoas que entravam nesse lugar. E o nome do Ed Gein constava muito, tipo, às vezes mais de 2, 3 vezes por dia o nome do Ed constava. E foi aí que o xerife foi, né, com todos os policiais pra dentro da casa do Ed Gein pra investigar, né, pra perguntar se ele sabia de alguma coisa, até que eles encontraram rastros de sangue na casa dele. Então,
já pegou ali no flagra. Ele falou, não, por que eu vou ter matado sua mãe? Sendo que o xerife nem sabia que a mãe dele realmente tinha sido morta. Na cabeça do xerife, a mãe dele tinha sido sequestrada ou algo do tipo. Mas quando eles entraram, de fato, dentro da casa do Ed Gein, eles viram coisas horríveis, viram órgãos dentro de potes de vidro, viram crânios humanos jogados pela casa, corpos, metade de uma mão, metade de um braço, tudo jogado dentro da casa mesmo. E aí, obviamente, eles levaram preso o Ed Gein. Assim que Ed Gein foi levado em cana, né, que ele foi levado preso, ele teve a sua sentença e sentenciaram que ele deveria ficar num hospital psiquiátrico, porque ele não seria uma pessoa sã de estar fazendo aqueles atos. Eles falaram que o Ed, ele não sabia o que fazia. Então, durante alguns anos, ele ficou nesse hospital psiquiátrico. Depois teve outro julgamento, onde acreditavam que ele sabia, sim, de tudo que ele estava fazendo, que ele deveria ser preso e sentenciado à morte. Mas os seus advogados, não sei como alguém consegue ser advogado de uma pessoa assim, mas os advogados alegaram que ele não era uma pessoa normal, né? Psicólogos estudaram ele durante muitos anos e descobriram que ele tinha psicopatia e também dupla personalidade. E por isso que ele não poderia ser preso, não poderia ser julgado, ele tinha que ficar num hospital psiquiátrico. E perguntaram se ele tinha matado mais pessoas, mas ele confessou a morte de apenas 2 mulheres. Uma dessas mulheres, os policiais encontraram dentro da casa dele. O rosto dela tava numa maleta e dentro dessa maleta tinha as genitálias dela, da primeira mulher que ele teria matado, aquela vizinha que ele deu um tiro na cabeça. Mas ele não confessou ter matado outras pessoas e que o resto dos corpos, né, que eles acharam lá das coisas com corpos, foi pessoas que ele desenterrou. Então até hoje, assim, é um mistério, né? As pessoas não sabem se ele matou mais de 2 pessoas, porque foi só o que ele confessou, ou se realmente eram todos cadáveres que ele teria usado. Ele falava também que na maioria dos casos ele tirava as genitálias das mulheres e ele usava essas genitálias nele, junto com o rosto dela. Eles faziam uma máscara com o rosto das mulheres que eles enterravam ou que ele matava pra ele fingir que ele era uma mulher. Por isso que ele usava genitálias dessas mulheres. Eles também perguntaram pro Ed Gein se ele fazia necrofilia e ele falava que não, porque o corpo delas fedia muito, segundo ele. E se ele realmente era um homossexual, acredito que ele não cometia necrofilia. Mas vindo de um psicopata, gente, eu não duvido nada. Mas que ele usava o corpo delas, ele realmente usava e ele confessou isso. Até que no dia 26 de julho de 1984, ele morreu aos 77 anos, por uma parada respiratória devido a um câncer que ele tinha. Ele foi enterrado na mesma cidade que a mãe dele, né, no mesmo cemitério que a mãe dele, até perto do túmulo da mãe dele. Mas depois que as pessoas descobriram, né, sobre toda a história do Ed Gein, principalmente os seus vizinhos, que, tipo, eles chamavam o Ed, né, pra cuidar de seus filhos, as pessoas ficaram horrorizadas. Então, ele sempre passava despercebido pela casa do Ed Gein, mas depois de toda a história, a casa dele foi vandalizada e tudo mais, e até mesmo a sua sepultura. Depois que as pessoas souberam que ele ia lá e tirava corpos de dentro das sepulturas, eles fizeram o mesmo com o Ed Gein. Eles iam lá e estraçalhava tudo, eles arrancaram sua lápide do lugar, até que em 2001 eles reencontraram a lápide, e essa lápide tá no museu hoje, pra que ninguém vandalize mais e também para as pessoas, né, poderem ver. Se eu não me engano, tem museu também onde tem, eu não sei como tem um museu onde tem cadeira, luva, roupa com as suas vítimas, restos mortais de pessoas mesmo. E eu não sei se tá mais exposto isso, acho que deveria ser crime, se tiver exposto deve ser crime, mas se vocês procurarem na internet Ed Gein em fotos, vocês vão ver várias fotos de várias atrocidades, tudo que vocês podem imaginar, luva, prendedor de cabelo, ele fazia tudo com corpos humanos. E essa foi a história bizarra de Ed Gein, um serial killer louco mesmo, acho que esse foi o mais louco de todos. Depois de toda a viralização dessa história, Ed Gein serviu como inspiração para filmes, mangás, livros, tudo que vocês possam imaginar. Vou deixar aqui o nome de todos os filmes, livros, mangás que Ed Gein serviu de inspiração, assim como ele também serviu de inspiração para os filmes mais famosos, que é Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais algum caso aqui pro canal, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, me seguir lá nas outras redes sociais. E é isso, não esqueça que tem vídeo aqui toda terça e quinta às 6h30 da tarde. Um beijão e até a próxima!